muito limitados. É por isso a dificuldade da gente tentar entender todo o conceito do Criador. Imagina para mim o laptop tentar me entender. Eu não fui o criador dele, mas ele olhar para mim e falar assim: você é muito imprevisível. Eu olho para ele e falo: você que é imprevisível. De vez em quando você trava, não devia travar. Ele fala: não, mas isso é por causa do programa mal feito. Ah, o programa mal feito? Vamos ficar numa conversa aqui agora. Quanto que ele teria condição de me conhecer? De vez em quando eu estou fazendo um negócio, sem mais nem menos, eu pego e vou embora. Ele fala: ué, nem apertou o botãozinho para desligar? Ele tem que desligar sozinho. Lá no laboratório eu trabalho com 8 dessas máquinas aqui, todos eles têm vozes diferentes, e só para não ter problema, eu já tenho um sisteminha que controla que se eu não aparecer por mais de 1 hora depois das 6 da tarde, eles se autodesligam. Senão eles ficam ligados a noite toda, de vez em quando acontece isso. Então a garotada lá, vai desligando todo mundo. De manhã cedo, quando eu chego também lá, parece aqueles filminhos assim, todo mundo: ei, bom dia, bom dia, bom dia. Eles ligam sozinho também. É gostoso receber assim um bom dia de máquina, é frio, é calculista, assim, o pessoal que gosta de matemática é fantástico isso. Mas de qualquer forma, tem essa proposta do que nós temos da primeira delas. A existência de um Criador, todas as coisas são fruto, resultado do trabalho do ato desse Criador. É o que nós vemos de forma bem geral, de uma forma bem específica, desculpe-me, quando nós estudamos a área de ciências do aprendizado. Por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial. Que tem chegado à conclusão, o pessoal do MIT lá nos Estados Unidos, de Stanford, de outros grupos que têm trabalhado com isso, é que quando existe uma grande complexidade, é sinal de uma grande inteligência também. Complexidade implica em inteligência. Você vê um universo totalmente complexo, implica que por trás dessa complexidade do universo tem que ter uma grande inteligência. Isso é um negócio muito interessante, é uma proposta científica muito bem embasada. A outra é que todo o universo foi criado ex nihilo, significa o quê? Do nada. Foi criado completo e funcional, com maturidade e estabilidade, foi criado com uma idade aparente e foi criado recentemente, apenas alguns milhares de anos atrás. Nós vamos tratar disso amanhã à noite de uma forma bem extensa. Eu já passei nas faculdades, nós vimos apenas, demos uma pincelada, amanhã a gente vai trabalhar com mais detalhes tudo isso. Então nós temos a parte de organização e complexidade nesse gráfico, e aqui você tem o tempo. As propostas estão relacionadas com matéria, espaço, energia, a parte da entropia, que está praticamente relacionado com energia. Ou seja, na cosmologia criacionista, tudo começou muito complexo e bem organizado, e a tendência é ficar desorganizado. Por outro lado, a cosmologia evolucionista diz que tudo começou desorganizado e a tendência é ficar organizado. Eu acho interessante isso, porque não é a experiência normal nossa. Eu brinco com o pessoal, com as donas de casa principalmente. Você chega lá, arruma a sua casa tão direitinha, bota tudo certinho. Na semana seguinte, o que acontece? Está melhor ou pior? Fica pior. Vê, por exemplo, gaveta de adolescente, gaveta que se guarda roupa. É um caos o negócio. Ainda bem que na matemática a gente estuda a parte do caos também, então dá para ter uma ideia de como é que fica. Mas pega a gaveta de adolescente, dá a impressão que passou um furacão, ou no mínimo Bin Laden fez uns exercícios ali assim, explodindo algumas coisas. É um negócio fantástico. Por quê? Porque a tendência normal das coisas é ficar desorganizado. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com uns amigos meus lá no laboratório, um deles estava brigando comigo nesse negócio. Falou: não, mas essa entropia sua aí não funciona desse jeito. Eu falei: tá bom, como é que funciona a entropia então? Não, você precisa entender que a entropia nem sempre atua. Eu falei: aonde? Ficou uma discussão meio interessante, porque a entropia é essa ideia da desorganização. Eu falei o seguinte: vamos fazer um exercício simples e básico. Vamos deixar algumas coisas para gerações futuras. Você deixa e eu deixo. Vamos fazer o seguinte: você compra o fusquinha pior que tiver na cidade, aquele fusquinha que está todo detonado, caindo aos pedaços. Compra o fusquinha, a gente vai colocar numa garagem, e a gente vai deixar isso para o futuro, para os nossos tataranetos. Falou assim: mas por quê? Porque é simples, coloca um fusquinha, daqui a algumas centenas ou milhares de anos você vai ter uma Ferrari lá dentro. A tendência é melhorar. Ele falou assim: não, mas isso daí é um sistema, entende? Metal não vai melhorar. A metal não melhora, o espaço também não melhora, nada das outras coisas melhoram. Todas elas pioram, por questão da entropia. Então a questão do universo ter sido criado dessa forma. Terceira proposta é que todas as formas de vida foram criadas no princípio de maneira sobrenatural, complexas, ou seja, um desenho inteligente por trás,
perfeitas, no sentido de completas, e com toda uma diversidade. Então o que nós temos aí? Você percebe organização e complexidade com o passar do tempo, diminuição de organização e complexidade. Dentro da área da biologia criacionista, essa é a ideia. Dentro da biologia evolucionista, essa outra. Pessoas têm chegado para mim, conversado e falado o seguinte: não, mas vê o quanto que o homem hoje é inteligente. É muito mais inteligente do que no passado. 4 quatros. Trabalha para mim. Se você acha que nós somos mais inteligentes, estuda um pouquinho da escrita cuneiforme dos babilônicos. Ou estuda um pouquinho dos hieroglifos dos egípcios. Daí você vai ver quem é inteligente. Newton, há 300 anos atrás, fazia cálculos que hoje a gente precisa dessa maquininha de fazer loucos aqui na frente. Ele não tinha calculadora, nem régua de cálculo. Olha o que esse pessoal conseguia fazer só com essas coisas. Quando nós olhamos no passado, você vai perceber muito mais inteligência no passado. A quarta proposição, a diversidade dentro dos grupos de organismos. Criação de espécies em espécies distintas, formas originais geneticamente polivalentes, ou seja, poderiam diversificar, mas não criar novas formas de vida, e todos os tipos básicos foram chamados à existência simultaneamente. Num certo sentido, que você teria praticamente é isso. Você percebe aqui essas ramificações na biologia evolucionista, começa de um só, depois de um só vira tudo isso. Na biologia criacionista não, você começa com grupos específicos. Daí sim, variação dentro de cada um desses grupos. E as considerações gerais estão dentro dessa área da genética e da paleontologia. Nós vamos tratar um pouquinho disso de uma forma específica no domingo pela manhã, quando dermos uma olhada a nível de fósseis, sistemas de datação e coisas desse jeito. Proposta número 5, é que o planeta Terra experimentou na sua existência um dilúvio universal recente, catastrofismo, que explica a coluna geológica, formação de fósseis e movimentação das placas continentais, que é uma proposta mais ou menos como essa, que a maior parte dos fósseis vieram daqui, dessa região da época do dilúvio, não da criação, mas foi dessa época aqui do meio. Então essas são as propostas básicas que nós temos dentro do contexto criacionista, que é uma proposta inteligente, interessante. Essa sexta é uma proposição que diz que existem as evidências substanciais acima da biosfera, ou seja, lá no espaço, na biosfera, que é onde nós moramos, e também abaixo da biosfera, que comprovam as 5 primeiras proposições. Agora, o que é interessante também nisso é algo que para mim impressiona muito, vem da filosofia. A ciência exige uma causa para todo efeito. A causa do sem fim é a existência do infinito. A causa da eternidade é a existência do eterno. A causa do espaço ilimitado é a onipresença. A causa do poder é a onipotência. A causa da sabedoria, a onisciência. A causa da personalidade é o pessoal. A causa das emoções é o emocional. A causa da vontade é a evolução. A causa da ética é a moral. A causa da espiritualidade é o espiritual. A causa da beleza é a estética. A causa da retidão é a santidade. A causa do amar é o amor. A causa da vida é a existência. Dê uma olhadinha em todos esses textos da Bíblia. Eles descrevem exatamente o que eu estou mencionando aqui. Só que isso tem um nome: Deus. A causa de tudo isso, isso é um argumento cosmológico que foi proposto pela filosofia. Tudo tem uma causa. E o que nós vemos que a causa de todas essas coisas, a origem de todas elas, se concentra numa única pessoa, num único ser, chamado Deus. No meio de tudo isso, nosso questionamento, portanto, é o que a gente já tem visto. E eu gosto muito de usar a Bíblia como algumas citações, que diz o seguinte, Salmo 139:14, diz: graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Romanos 1:21, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só para a gente pensar, proposta do Dr. Siegfried Schroer, diretor do Instituto de Microbiologia, que fica na Alemanha, ele disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre estas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar.
Quando a gente vai